mais sentirão esses efeitos serão os Estados Unidos e a América Central. A produção agrícola deverá baixar em quase todo o mundo. Em consequência disso, os preços dos cereais poderão aumentar 20%, o que será catastrófico para os países importadores. As nações mais pobres de África serão as que mais se ressentirão, e mais 54 milhões de indivíduos poderão engrossar a população global ameaçada pela fome. Segundo o simulador terrestre, o aquecimento global pode implicar um recrudescimento das ondas de calor estivais em zonas temperadas. Essas projeções apontam para um grande aumento dos riscos relacionados com as vagas de calor nas grandes metrópoles. O vermelho assinala as zonas mais expostas. Regiões inteiras da Europa, onde atualmente é difícil imaginar que a subida das temperaturas possa tornar-se uma causa séria de morte, estão particularmente ameaçadas. Em agosto de 2003, Paris foi assolada pela pior onda de calor de toda a sua história. Em Paris, em agosto, a temperatura média ronda os 24 graus. Nesse ano, durante 10 dias, manteve-se acima dos 35 graus. A ausência de nuvens durante todo o mês de junho tinha secado completamente o ar sobre a região. No mês de agosto, a zona de altas pressões, que normalmente se mantém sobre o norte da África, deslocou-se para cobrir toda a França. Foi a combinação da secura do ar e do calor trazido pelas altas pressões que desencadeou a vaga de calor. Paris não está habituada a tais temperaturas e muito poucas habitações estão equipadas com ar-condicionado. Os serviços de urgência foram inundados de chamadas. Não perdi os sentidos, mas deixei de ver. Não via absolutamente nada. Estava tudo turvo, negro. Tive muito medo, pois pensei, terá chegado a minha hora? Um corpo desidratado perde a capacidade de suar e a sua temperatura sobe rapidamente. Se a situação se prolongar, o cérebro e o coração são afetados e segue-se a morte. Os hospitais parisienses ficaram sobrelotados devido ao afluxo de pacientes desidratados, na sua maioria pessoas de idade, que sofriam de convulsões ou tinham entrado em coma. Essa vaga de calor vitimou 15 mil pessoas em França e mais 30 mil em toda a Europa. Devemos esperar que esse fenómeno se repita? Esta curva, obtida a partir dos cálculos do simulador terrestre, indica as temperaturas médias mais elevadas previstas para a região de Paris durante 3 dias seguidos. A partir de 2020, os anos em que as temperaturas ultrapassarão os 35 graus vários dias seguidos, tornar-se-ão mais frequentes. A partir de 2040, vemos surgir verdadeiras ondas de calor. É possível que a vaga de calor de 2003 tenha sido um dos primeiros sinais de alerta dessa tendência. No futuro, as vagas de calor estivais poderão tornar-se uma causa de morte relativamente banal. Muitos países, alguns dos quais foram até agora praticamente alheios a esse fenómeno, poderão sentir-se impotentes perante as consequências desse calor excessivo. O professor Larry Kalkstein, da Universidade de Delaware, baseou-se nos dados do simulador terrestre para calcular a evolução provável do número de mortes provocadas pelo calor nos grandes aglomerados populacionais. Em Tóquio, esse número deverá multiplicar-se por 2,5 dentro de 50 anos e por 11 daqui a um século. Em 2100, Londres deverá ter 47 vezes mais vítimas do calor do que hoje. Nova Iorque, 43 vezes mais. Os cálculos efetuados para 6 das maiores cidades do mundo prevêem todos um aumento significativo. Os números mais impressionantes dizem respeito aos aglomerados situados mais a norte, em zonas atualmente mais frescas. Nas cidades situadas próximo do Equador, poucas pessoas morrem de calor. As temperaturas são elevadas, mas variam pouco. Tóquio, Nova Iorque, Toronto ou Paris são bastante mais vulneráveis, pois um dia podem estar 35 graus e no dia seguinte 20. As pessoas não estão habituadas ao calor. As cidades não estão adaptadas a ele e as habitações também não. Uma fina camada de atmosfera envolve a Terra. No seu interior, formam-se os ciclones, os tornados e todo o tipo de fenómenos meteorológicos.
A subida das temperaturas perturba os equilíbrios da atmosfera e provoca o aumento de fenómenos extremos. Os esquemas da circulação das nuvens gerados pelo simulador terrestre mostram claramente o desenvolvimento dessa tendência. Eis o aspecto que deverá ter uma frente de pluviosidade daqui a 100 anos. A subida das temperaturas arrisca-se a bloquear o sistema de pressões atmosféricas, o que impedirá as frentes de subirem em direção ao norte. Em consequência, o esquema atual de precipitações arrisca-se a ser ampliado ao extremo. O sul da China terá bastante mais pluviosidade do que atualmente. O norte da China e a Península Coreana muito menos. Essa tendência de polarização do clima corre o risco de se intensificar nas próximas décadas e afetará outras regiões do mundo. Convém referir que nos locais onde a precipitação aumentar quantitativamente, a subida das temperaturas também a intensificará. O que consideramos precipitações intensas, mais de 30 milímetros por hora. Chuvas de tamanha violência provocam inundações e desabamento de terras. Associadas a fenómenos de ciclones tropicais, essas chuvas podem tornar-se extremamente destrutivas. Em 2004, 15 tufões fustigaram o Japão, um recorde. Mas mais importante do que o seu número foi a sua incrível intensidade. Estabeleceram vários novos recordes, incluindo o das rajadas de vento mais fortes. No ano seguinte, 14 furacões formaram-se no Atlântico Norte, onde pela primeira vez ocorreram ciclones de grau 5. São os mais intensos, com ventos que podem atingir cerca de 300 km por hora. E ainda estamos no olho do Katrina. É um furacão de grau 5. Cá em cima os ventos sopram uns 300 km por hora. Em 2005, nos Estados Unidos, o furacão Katrina mostrou até que ponto esses fenómenos poderiam ser devastadores de várias formas. Os ventos violentos gerados pelo furacão impeliram uma enorme massa de água do mar em direção ao continente. Essa massa de água ficou bloqueada em baías pouco profundas, onde, em determinados locais, o nível subiu brutalmente mais de 7 metros. Uma verdadeira onda gigante fustigou a Terra durante uma dezena de horas. A cidade de Biloxi, no Mississippi, foi particularmente flagelada. A intensidade das ondas pulverizou esta ponte que atravessava a baía. A dimensão dos estragos ilustra bem a violência do fenómeno que se propagou 1 quilómetro para o interior da costa. Betty Malderer foi evacuada a tempo, mas ao regressar, como muitos habitantes da cidade, esperava um espetáculo desolador. Trabalhamos uma vida inteira e pensamos que poderemos gozar a reforma, digamos, aproveitar um pouco a vida.